meu nome inserido nessa tal lista de indiciados por parte do senador, relator deste caso, eu disse, é curioso. Ele se esqueceu dos seus colegas milicianos e decidiu envolver o Supremo Tribunal Federal. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Seguimos no YouTube da Univerde Brasil. Já tem Maurício Macon, mas acho que é importante a gente já dar início a essa discussão sobre Alessandro Vieira, relatório, as ameaças de Gilmar Mendes, as ameaças de Toffoli. É importante a gente tratar disso. Quero te ouvir, Barros. Então, ali, a CPI do crime organizado rejeitou ontem, por 6 votos contra 4, o relatório final apresentado pelo senador Alessandro Vieira. O parecer propôs indiciar por crimes de responsabilidade os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet. O relatório foi votado na tarde de ontem após o presidente da comissão, senador Fabiano Contarato, adiar a análise inicialmente prevista para o período da manhã. Antes da votação, o colegiado também teve trocas na sua composição. Com as mudanças, os aliados do governo passaram a ocupar vagas de titulares. A base governista orientou pela rejeição do texto. O parecer de Vieira também propôs um pacote legislativo para ampliar o combate ao crime organizado. Recomendava a criação do Ministério da Segurança Pública e defendia uma nova intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. A reunião de ontem foi a última do colegiado, que teve 4 meses de duração. A CPI, inclusive, mirava a prorrogação por mais 60 dias, mas não recebeu o aval do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. A votação aconteceu da seguinte forma: os senadores que votaram contrários, que votaram pela rejeição do texto, foram Beto Faro, Humberto Costa, Rogério Carvalho, Tereza Leitão, Otto Alencar e Soraya Tronic. Magno Malta, Alessandro Vieira, Eduardo Girão e Esperidião Amin votaram a favor do relatório, mas acabaram derrotados por 6 votos a 4. Vitória. Tem 2 falas do Alessandro Vieira que eu quero repercutir antes de ouvir Olavo e Silvio. Edson, primeira fala, por gentileza. Essa CPI, ela tocou num ponto sensível que em 200 anos ninguém tocou, que é o envolvimento direto de ministro do Supremo com figuras, no mínimo, controversas. Aquilo que a imprensa fala há décadas, aquilo que os corredores de Brasília falam há décadas, mas que ninguém nunca colocou no papel. A gente está colocando no papel, a gente está demonstrando essa realidade. Isso incomoda sobremaneira, porque, como diz o presidente Fabiano Contarato, no Brasil, a lei penal só vale para preto e pobre. Essa é a verdade. Porque eu desconheço, nesses quase 25 anos de polícia, a hipótese de pessoas que são convocadas para prestar depoimento que conseguem da justiça uma salvaguarda de compareça se quiser. Entregue os sigilos que a justiça mandou entregar se quiser, porque o COAF está nessa situação agora. O COAF está constrangido, o COAF está ameaçado pelo ministro Alexandre de Moraes para que não entregue relatórios de inteligência financeira sob pena de cometer uma série de crimes ilícitos. Por quê? O que tem de tão grave que tem que esconder? São os voos nos aviões do Borcaro? Não dá mais para esconder, a CPI já mostrou. São os contratos multimilionários? Também não dá mais para esconder. A imprensa mostrou, a CPI comprovou. Então qual é o passo que falta para que a gente transforme esse país de verdade numa república? Tem uma segunda fala, uma participação de Alessandro Vieira que eu também quero destacar, para daí então, repito, ouvir Olavo e Silvio. Tá tudo certo, Edson? Então aperta o play. Quando você assume uma relatoria importante, o seu objetivo é entregar o conteúdo. Isso foi feito de uma forma inédita na história desta Casa, do Senado da República. A decisão dos colegas pela não aprovação, pelo placar de 6-4, após uma intervenção direta do Palácio do Planalto, com a mudança de integrantes, ela reflete apenas o atraso na pauta. Essa é uma pauta que pode ser adiada, mas evitada não. Em algum momento, o Brasil vai ter maturidade institucional para verificar a conduta de integrantes do Supremo, que são seres humanos como cada um de nós e podem cometer erros. Olavo, uma pauta que pode ser adiada, mas não pode ser evitada, Olavo. Informação para a gente poder ouvir Maurício Macon também, mas antes tem a informação na voz de Wellington Barros. Fala, Barros. Vitória, o ministro Gilmar Mendes afirmou ontem que o senador Alessandro Vieira se esqueceu dos seus colegas milicianos.
O comentário foi feito durante uma crítica ao relatório da CPI do crime organizado, apresentado por Vieira, que propõe o indiciamento de Gilmar, dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes e também do PGR Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. Mais cedo, ainda ontem, Gilmar tinha chamado o relatório de proposta tacanha e disse que eventuais excessos da comissão podem configurar crime de abuso de autoridade. Nós temos um trecho da fala do Gilmar Mendes, vamos conferir. Quando vi o meu nome inserido nessa tal lista de indiciados por parte do senador relator deste caso, eu disse, é curioso. Ele se esqueceu dos seus colegas milicianos e decidiu envolver o Supremo Tribunal Federal por ter concedido um habeas corpus. Mas só esse fato narrado mostra exatamente que nós descemos muito na escala das degradações. Eu queria fazer esse registro porque reputo que a situação é grave e exige um posicionamento. O ministro Dias Toffoli também partiu para cima do relator Alessandro Vieira, falando sobre o relatório da CPI do crime organizado, criticando e disse que esse relatório poderia configurar abuso de poder com repercussões na esfera eleitoral, incluindo eventual inelegibilidade aos responsáveis, o que foi considerado, inclusive, pelo relator como ameaça. Vamos conferir um trecho também da fala do Dias Toffoli. Crescência de um relatório completamente infundado, sem base jurídica, sem base em verdade factual e com um único e nítido sentido de obter votos. Isso, senhor presidente, é abuso de poder. Isso pode levar, inclusive, à inelegibilidade. Isso pode levar não só em sanções em outras áreas, e a Justiça Eleitoral não faltará em punir aqueles que abusam do seu poder para obter voto num proselitismo eleitoral. Ele está dando ordem, provavelmente. Tá bom, obrigado. Ele deve estar dando ordem para o Nunes Marques já, né? Não tem o cheiro de máfia? Você não tem cheiro de máfia? Deixa eu colocar na conversa Maurício Marcon. E é isso, né? Quando a gente vê, como tu bem tratou aí, uma máfia tentando afundar de vez a nossa república, as pessoas começam a cada vez mais se darem conta que a gente só tem dois lados nessa eleição, né? O lado do mal e o lado de pessoas de bem. E elas estão acordando. Eu estava prestando atenção na fala, principalmente. O Dias Toffoli a gente já não espera mais nada, né? Mas o Gilmar Mendes, que também a gente não espera muita coisa, ele pode ser encarado essa fala dele como uma prevaricação, né? Quem são os milicianos? Ele sabe quem são os milicianos e não denunciou, não mandou investigar. Por que ele não fez essa investigação? Curioso saber, né? E também curioso ver esse ataque de pelanca aí do Supremo Tribunal Federal perante um relatório que, se eles não têm nada a esconder, não tem um motivo para não investigar, né? Se eu fosse um dos ministros e não tivesse nada a esconder, eu diria, olha, pode investigar à vontade que a minha vida é ilibada. Parece que não é a realidade do Supremo hoje. Então, vocês imaginem se um ministro da Suprema Corte se sente no direito de achincalhar um senador da República, relator de uma CPI no Senado Federal. Vocês imaginem o que sobra para os simples mortais desse país quando eles decidem fazer alguma crítica ao Supremo Tribunal Federal. E mais, Pitoli, imaginem a partir do ano que vem, quando a direita terá, muito provavelmente, o controle do Senado e haverá abertura de processos de investigação e provavelmente cassação de ministros, o que vai acontecer no Supremo. É algo realmente preocupante. A gente vê que eles não vão entregar os tacos de graça, como a gente fala no Rio Grande do Sul, e a briga vai ser gigantesca. Marcon, querido, Olavo está por aqui. Fala, Olavo. Bom dia, muito bom conversar com você e ter essa oportunidade de te perguntar. A questão é assim, o relatório. Gilmar Mendes impediu, por decisão, a quebra do sigilo fiscal da Maridit. Flávio Dino também toma decisões contra a CPI. André Mendonça concedeu habeas corpus para que José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli prestassem depoimento. Estendi aqui para André Mendonça. Flávio Gonet nada fez. Paulo Gonet nada fez, desculpe.
O relatório que pede esses indiciamentos tem razão de ser? Olha, doutor Olavo, primeiramente, bom dia, meu amigo. O que que acontece? A gente, na vida da gente, se a gente não tem o que esconder, a gente não tem o que temer, né? Se minha esposa vier aqui pegar meu celular agora e procurar conversa com outras mulheres, ela não vai achar. Eu não tenho nada a esconder. Se a Polícia Federal pegar meu celular e procurar indícios de corrupção do meu mandato, ela não vai encontrar porque não tem. Agora, quando a gente vê um movimento orquestrado vindo do Supremo Tribunal Federal que impede investigações sobre fatos que a sociedade já sabe, como, por exemplo, a questão do Taiaiá, lá, que tem inclusive imagens de um cassino ilegal dentro de um resort do ministro da Suprema Corte, é porque eles têm muito a esconder. O problema é que eles blindam de uma forma que eles não deixam que ninguém investigue. Eles se sentem acima do bem e do mal. Acima deles não há nada o que se fazer, principalmente com um Senado como esse, chefiado por Davi Alcolumbre, que enterrou, por exemplo, a CPMI do Banco Master. E a gente vê que há aí uma força-tarefa dos políticos e dos juízes de mal deste país para que nada aconteça. Lá em Porto Alegre, eu fui cobrado, Pitoli, por alguns sempre me dizem, vocês não fazem nada, vocês têm que investigar, vocês... Eu dei um exemplo que eu acho que vale a pena aqui trazer para o pessoal, Olavo, que é vocês imaginem um estádio de futebol. Isso seriam juízes e deputados e por aí vai. Vocês imaginem que 80% desses juízes e deputados ou recebeu dinheiro da JF, ou recebeu alguma menina do job, como se diz, do Vorcaro, ou participou do dividendo lá do dinheiro roubado do BRB, ou andou de jatinho do Vorcaro. Alguma coisa tem de rolo, 80%. Sobra 20% para que esses 20% resolvam o país. Então, assim, é uma situação muito complexa, porque o crime, ele chegou num ponto no Brasil que ele é difícil de reversão se nós não tiver, por exemplo, uma buquelização. Nós não tiver um buquele aqui para colocar ordem na bagaça. Porque do jeito que tá muito difícil. Aí você pega, a gente tava falando do Taiaiá, a gente pode falar de 129 milhões do Alexandre de Moraes, aí o Alexandre de Moraes hoje abre um inquérito, não sei se vocês já falaram sobre o assunto, para investigar o Flávio Bolsonaro por um post que ele fez contra o Lula. Ou seja, quem achou que ele fora do TSE ia parar de intervir nas eleições, ele vai continuar tentando calar as vozes da oposição através do Supremo Tribunal Federal de inquérito sem pé nem cabeça, né? Então, assim, o crime, ele se protege, a gente tem que ter essa noção. O crime, ele se protege. Qual que é o único jeito de a gente derrubar o crime, se é que ainda existe um jeito? É votar em senadores que vão ter culhão para quando os ministros da Suprema Corte fizerem ameaças, como foi feito ontem, por 2 ou 3 ministros da Suprema Corte, tiverem culhão de ir adiante e investigar esses cidadãos aí. Porque senão vai continuar a mesma coisa e a gente não vai ter futuro como nação. Então, assim, é muito preocupante o que a gente vive. O crime realmente... E aí chama atenção, né, doutor Lavo? Que essa CPMI era do crime organizado. O nome da CPMI era do crime organizado. E a gente vê onde o crime organizado chegou nesse país. Concordo, a buquelização parte do topo da pirâmide, né? O topo da pirâmide é o Supremo Tribunal Federal. Perfeito, Macon. Macon, Silvio Navarro também está conosco. Fala, Silvião. Bom dia, Marcon. Olha, falávamos há instantes sobre o desfecho da CPI do crime organizado no Senado. E se pegar em retrospecto o desfecho da CPMI do INSS, que também esbarrou no caso Master, era inevitável. E a resistência do Davi Alcolumbre em abrir uma comissão específica sobre o caso Master, isso parece estar claro que não teremos uma frente no Legislativo para investigar o caso Master. Então, eu queria ouvi-lo nesse sentido, mas aparentemente o consórcio de poder, PT, né, governo, STF, seus aliados no Legislativo, conseguiram fechar todas as possibilidades de investigar o caso Master por meio do Legislativo. Olha, Silvio, mas tem prazo de validade no meu entendimento, tá? Essa blindagem. Eu acredito que a gente vai ter maioria no Senado ano que vem. Até os petistas, quando fazem projeções do Senado, eles dão que a direita conservadora terá maioria no Senado. E aí, a gente está prolongando talvez essa CPMI em 8 ou 9 meses, porque daqui 8 ou 9 meses, 9 meses especificamente, né? Menos de 9 meses, 8 meses e meio para ser exato, a gente vai ter um Senado novo assumindo, com novos 54 senadores e os 16 de direita que foram eleitos em 2022. Então, assim, é uma blindagem momentânea, a gente tem uma delação em curso,
Acho que foi o Maurício Camisotti que já falando do INSS também assinou uma delação. Então esse assunto do Banco Master e do INSS ele não vai se encerrar de uma forma momentânea. A gente tem novas revelações. Saiu uma reportagem não há muitos dias atrás, acho que foi do Lauro Jardim, dizendo que o Lula foi alertado que novas revelações sobre o Alexandre de Moraes vão aparecer e que era para ele se afastar do Alexandre de Moraes, porque novas coisas vão aparecer. Não que o que tem aí já não é o suficiente, né? O que tem aí já é mais do que suficiente. Mas eu acho que esse limiar de uma nova eleição, Silvio, ele inclusive, entre aspas, vamos dizer assim, claro que a gente não queria que isso tivesse acontecido, mas em tendo acontecido, ele acaba ajudando, eu acho, eleitoralmente a direita. Porque vejam vocês, acabou de sair a Quest. Não sei se vocês já repercutiram aqui. Ainda não. A Quest já coloca numericamente 2 pontos no limite da margem de erro, mas o Flávio à frente. O Flávio que em dezembro do ano passado, Silvio, estava 10 pontos atrás. 10 pontos atrás. A gente teve uma reversão de 12 pontos em 4 meses na Quest. A gente não está falando de pesquisa séria, a gente está falando da Quest, né? Se fosse um Paraná Pesquisa, que tende a acertar mais, mas a Quest deu uma reversão de 12 pontos. Isso vem na esteira de Banco Master, de INSS, da blindagem feita para não ter CPMI. Pô, as pessoas não são tão idiotas assim de não estarem enxergando o que está acontecendo. Se você tirar dessas amostragens o público que recebe Bolsa Família, que é aquele público que não está aqui na Auriverde, não está se informando por rede social, ele simplesmente está preocupado com os seus R$600, R$800 que entra por mês e que vota no Lula, independente de se ele roubar o país inteiro ou se não roubar nada. Então, assim, se você tirar esse extrato das pesquisas, você vai ver que o Lula ele tem uma base hoje intelectual, de pensante, das pessoas que produzem, muito pequena já. Isso é em detrimento, sim, desses desgastes que estão acontecendo. Então, tem aquela frase, aquela máxima que diz, né, tem males que vêm para o bem. Toda essa blindagem... Ontem eu gravei um vídeo, Silvio, da sessão, falando sobre o que o PT fez para enterrar a questão da CPI ali do crime organizado. Silvio, a gente normalmente tem as métricas, né? Quem mexe com o Instagram sabe das métricas da relevância do vídeo. Né? Tu tem a tua média e tu tem quanto o vídeo está repercutindo. O meu vídeo simplesmente fez assim, ó. As pessoas, elas estão ligadas no que está acontecendo. Elas estão começando a dar o start na eleição. Elas estão começando a entender que ou a gente elege senadores de direita, conservadores, ou o crime realmente vai cada vez mais se ampliar. O que o Gilmar Mendes e o Toffoli, especialmente, fizeram ontem no Supremo com esse ataque de pelanca, é um tiro no pé deles. O que o Alexandre de Moraes fez hoje com o inquérito contra o Flávio Bolsonaro é um tiro na cabeça deles. Eles não conseguem mensurar mais, parece que eles perderam o contato com a realidade, que as ações dele neste momento cada vez deixam o Lula mais exposto a estar metido nesse rolo. As pessoas começam a entender, mesmo que elas não entendam o que foi o Master, elas entendem que foi um roubo. O INSS, elas entendem que foi um roubo de aposentados. E cada vez mais está umbilicalmente ligado à questão do Lula. E as pesquisas, a gente pode pegar a Quest, a gente pode pegar a própria CNT-MDA, a gente pode pegar a Atlas, a gente pode pegar qualquer pesquisa que tu pegar, tu vai ver que a desaprovação do Lula aumenta e os votos do Flávio aumentam. Ou seja, tem um porquê de tudo isso. E o porquê é uma série de notícias envolvendo corrupção, roubo, autoritarismo. E o próprio Datafolha colocando que 75% da população acredita que o Supremo Tribunal Federal tem poder demais. Ou seja, como a gente vai diminuir isso? Elegendo senadores conservadores e de direita. A partir do momento que esses 75% da população entenderem que não dá para votar 13, não dá para votar nos aliados do petismo para corrigir esse erro, eles vão migrar, obviamente, esse voto para o voto de direita. E é isso que está acontecendo. Então, na minha visão, eles simplesmente perderam a mão. Eles estão tentando, sabe o Titanic afundando? Eles estão lá com Durepox tentando tapar os buracos, mas já é público e notório. Como é que vai se apagar da história que o ministro da Suprema Corte recebeu 129 milhões de dinheiro roubado de um banco público através da sua esposa? Como é que vai se apagar da história do Brasil que o ministro da Suprema Corte, que tem um resort, vendeu cotas para o advogado de uma empresa que ele perdoou uma dívida de 10 bilhões de reais? Tem como isso se apagar. Então, assim, no horizonte que a gente tem é um Senado conservador que, nas minhas apostas, vai investigar profundamente o Supremo Tribunal Federal.
Marcon, ainda na esteira da sua fala, a defesa de Gilmar Mendes, a fala de Gilmar Mendes e a fala de Toffoli tem um tom interessante. Ambos dizem que o relatório ataca o STF, ataca a instituição STF. É a instituição ou são ministros? Olha aqui, olha um detalhe importante. Quando tu tem um dos jeitos de tu atacar quando tu não tem mais muito argumento, e vocês sabem do que eu estou falando, é o ataque ad hominem, né? Tu ataca o mensageiro, tu ataca o cara que está te atacando. Tu não está atacando, tu não está se defendendo dos fatos, tu está atacando o senador, nesse caso, o Alessandro Vieira. Mas vamos lá, não nos esqueçamos que nesta CPI, que o governo tinha o controle, teoricamente, porque o presidente, inclusive, era o conta-rato do PT, esse relatório ele seria aprovado por 6-4, por outros senadores. Ou seja, senadores que foram eleitos através da proporcionalidade do Senado Federal aprovariam um relatório que pedia o indiciamento de 3 ministros e do PGR. Não foi o Vieira. Era uma CPI do Senado Federal. Não era a CPI da Câmara de Vereadores de Xique-Xique na Bahia. Não era isso. Era uma CPI do Senado Federal do Brasil. Então, quando tu ataca somente o Vieira, tu tá mostrando que tu não tem argumentos para rebater os crimes que ele apontou lá no seu relatório. E os crimes a gente já sabe, são muitos, né? Inclusive, ele foi questionado ontem sobre se havia ligações dos ministros da Suprema Corte com o crime organizado. Ele disse, olha, eu não vou usar a palavra ipsis literis porque eu não me lembro, mas eu não sei se o Silvio lembra a palavra, mas tipo uma ligação, ele não fala ligação direta, mas há indícios, assim, digamos, que pode haver. E aquela coisa, doutor Olavo, que eu falo de novo, se tu não tem nenhum problema de ser investigado, por exemplo, eu tive uma época lá em Caxias do Sul, doutor Olavo e amigos, eles disseram que eu tinha um funcionário fantasma. Eu disse, podem investigar. Investiguem, se vocês botarem aí no Google, vocês vão achar. E aí, o que aconteceu? Não acharam nada. Eu digo, porque não tive funcionário fantasma. Então, o ataque de pelanca deles é tipo um nervosismo de quando tu sabe que tu tá traindo a tua esposa e a tua esposa pega o teu celular. Então, assim, eles falam no Senado e ter ido a níveis baixos. Mas quem perdeu completamente a noção, né, do cargo que ocupa são esses ministros. Eles simplesmente não têm mais pudor em atacar o Senado Federal. E isso, em muita parte, deve-se à covardia de Pacheco e Alcolumbre, que nos últimos anos deixaram que eles tomassem uma musculatura desproporcional, que agora vai ser muito doloroso para a gente corrigir isso, e só será corrigido se Flávio Bolsonaro vencer as eleições e se nós tivermos o controle do Senado. Caso contrário, eles vão sair da eleição muito mais fortalecidos, e aí sim, acho que é caso de nós defender o fechamento do Congresso, porque não vai mais ter serventia nenhuma. Marcon... Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.